Olá, estamos de volta na sala de treinamento da RAC para falar do circuito de refrigeração usado em refrigeração comercial. Nós já vimos o ciclo básico de refrigeração por compressão. Nos circuitos reais, há muitos outros elementos, além daqueles 5 elementos básicos que nós já comentamos, né? O compressor, condensador, dispositivo que gera o diferencial de pressão, evaporador e fluido refrigerante. Esse diagrama que vocês estão vendo é uma ilustração de um circuito de refrigeração comercial. É um exemplo, é claro. Há circuitos um pouco diferentes, mais complexos, menos complexos. Mas ele é muito ilustrativo do que vocês vão encontrar em refrigeração comercial e dos principais componentes que são usados. Nos vídeos subsequentes, depois que nós explicarmos o circuito de refrigeração comercial, nós vamos passar por um rack multiregime com múltiplos compressores em paralelo para mostrar um circuito similar a esse. E depois nós vamos, componente por componente, detalhar suas características, seus usos, a forma de aplicação, potenciais problemas. Então nós vamos aos poucos entrar nos detalhes. Mas eu não posso falar nos detalhes sem antes dar para vocês uma visão geral. Este modelo de circuito de refrigeração começa, como no circuito básico, no compressor. No caso, nós estamos mostrando um compressor, mas é habitual em refrigeração comercial, nós temos circuitos com compressores em paralelo. Esse compressor entrega o fluido refrigerante, como nós já aprendemos, em alta pressão e alta temperatura na sua descarga. Aproveitando esse momento, eu vou explicar para vocês o código de cores que a gente usa aqui. Aonde vocês verem vermelho, significa fluido refrigerante em alta pressão. Aonde vocês verem azul, significa fluido refrigerante em baixa pressão. As cores cheias, como esse vermelho forte, significa o fluido refrigerante no estado líquido, como naquele azul forte lá em cima. Quando vocês veem cores claras, cores pastel, como este vermelho e aquele azul, significa fluido refrigerante no estado gasoso. Então, o fluido refrigerante sai do compressor em alta pressão, vermelho, em estado gasoso, na cor pastel. Aquele primeiro dispositivo que a gente vê na linha de descarga, né, que é justamente o nome que a gente dá para essa linha que conduz o fluido refrigerante na saída do compressor, é uma válvula de retenção. No caso, ela é uma válvula de retenção com mola. Esta, em particular, é uma válvula de retenção com mola em ângulo. A gente chama de válvula de retenção angular. Ela existe ali para só permitir que o fluido refrigerante ande numa direção só, do compressor para o circuito de refrigeração. A gente quer evitar que em situações de falha do compressor, isso gere um curto-circuito com o fluido refrigerante querendo voltar para baixa pressão. Também ela serve como um dispositivo de alívio de partida, porque em certas circunstâncias, a pressão que se forma aqui em função da temperatura ambiente pode impedir a partida correta do compressor. Ele é um componente bastante recomendável. Logo depois, nós temos o flexível e a mufla. O flexível é usado para absorver a vibração mecânica. E ele é aplicado nesse momento para evitar que a vibração mecânica que vem do compressor se propague
dentro do circuito, dentro da tubulação de cobre, e possa gerar quebras. Nós temos depois a mufla. A finalidade da mufla é absorver a pulsação, porque o fluido refrigerante ele vem com altos e baixos em função de abertura de válvulas, do próprio processo de compressão. No seu funcionamento normal, todo compressor ele entrega fluido refrigerante em alta pressão, no estado gasoso, e um pouco de óleo. Que óleo é esse? É o óleo que está no cárter do compressor, que no funcionamento normal dele, um pouco disso sai junto com o fluido refrigerante. Idealmente, esse óleo não deveria estar no circuito, porque ele não tem uma função dentro do circuito. A função dele é lubrificar o compressor. Ora, se ele sai do cárter e vai para o circuito, ele não está fazendo a sua função. Tipicamente, em refrigeração comercial, procura-se fazer a separação do óleo, ou seja, o óleo que sai junto da descarga, procura-se tirar, não se consegue a totalidade, mas grande parte dele, de dentro do circuito de refrigeração, fazendo retornar para o cárter do compressor. O que nós vemos aqui é um separador de óleo. Há diferentes tipos de separador de óleo, conforme a sua característica construtiva. Nós vamos entrar nesse detalhe quando falarmos de separador de óleo. O que eu mostro aqui no desenho é um oil pack. Oil pack é o nome que a RAC dá para um separador de óleo centrífugo, helicoidal, vocês estão vendo que tem uma hélice aqui dentro, onde o fluido refrigerante faz um percurso circular, o óleo se encosta nas paredes, né, pela força centrífuga que acontece nesse fluxo, escorre e vai para um reservatório integrado. Isto é o oil pack. No caso, o que nós mostramos neste circuito de refrigeração comercial é o que há de mais atual em sistema de separação de óleo e retorno. É um sistema de separação centrífuga com retorno a alta pressão no cárter do compressor, com um controlador eletrônico de nível de óleo. A RAC chama esse sistema de Sistema Integrado de Retorno de Óleo, CIRO. E nós vamos falar em detalhe dele para você em um futuro vídeo. Os pontos positivos e negativos, porque ele ataca um dos principais problemas no sistema de refrigeração comercial no Brasil. Do reservatório de óleo, o óleo retorna através de um filtro, um visor de óleo e o regulador eletrônico de óleo. Ou seja, o regulador eletrônico está olhando o nível de óleo no cárter. Se esse nível de óleo abaixa de um certo valor, ele abre e a reserva de óleo que se encontra aqui entra até o nível retornar ao normal. Temos então aqui, na saída do separador de óleo, fluido refrigerante no estado gasoso em alta pressão, mas já com mais de 80% do óleo que eventualmente saiu retirado. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade na linha de descarga.